Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre gases. Não é peido. Bom pessoal, brincadeiras à parte, vamos lá. Qual que vai ser o desenvolvimento da aula? O desenvolvimento a gente vai levar em consideração alguns pontos importantes. O primeiro ponto é nós vamos trabalhar com gases e os gases eles vão estar associados a algum recipiente, geralmente em formato cilíndrico. Temos algumas variáveis que vão ser utilizadas, como temperatura, volume, pressão, número de mols, massa molar, êmbolo. Então são coisas que vão estar associadas ao nosso estudo. Então a gente vai estar estudando sobre gases, dando ênfase aos gases ideais ou perfeitos, ou gases que se aproximam em determinadas situações as mesmas características desse tipo de gás. Bom, o que é um gás ideal ou perfeito? Ele é constituído por partículas pontiformes. Assim sendo, só é possível associar a energia cinética de translação a essas partículas, ou seja, os meios externos não vão interferir nesse estudo. As partículas só trocam forças durante as colisões. Dessa forma, não havendo força de ligação, não se pode associar a energia potencial elétrica a essas partículas, somente potencial gravitacional e enfim. As colisões dessas partículas são perfeitamente elásticas. Nessa circunstância, não há dissipação de energia durante as colisões dessas partículas. Então, essas são garantias, na verdade, que fazem com que o que nós vamos ver daqui para frente sejam verdades para o nosso estudo. Uma observação importante é que os gases monoatômicos e diatômicos, quando rarefeitos, isto é, a baixa pressão e submetidos a temperaturas altas, apresentam comportamento próximo ao de um gás ideal ou de um gás perfeito. Então, essas são as observações que a gente tem que levar em considerações. No estudo dos gases, nós utilizamos algumas variáveis que são chamadas de variáveis de estado, que representam, que dão a importância para como nós vamos associar o estado de um gás. A primeira variável que nós vamos ver agora será a pressão. Ela vai ser indicada pela letra P e ela é uma grandeza escalar, não é vetorial, ou seja, só precisa da intensidade. Ela é definida pela razão entre a intensidade da força aplicada perpendicularmente a uma área de superfície, ou seja, pressão é a força sobre a área. Lembrando que força é dada em newtons e área em metro quadrado. Logo, no Sistema Internacional de Unidades, a pressão é newton por metro quadrado ou pascal. Existe uma outra unidade muito comum utilizada e que a gente vai ver em exemplos, que é o ATM, ou uma atmosfera. A relação entre a atmosfera, uma ATM, e Pascal é da ordem de 10 elevado a 5. Tá? Então, é uma aproximação para ATM e Pascal, uma transformação entre essas duas unidades. O instrumento de medida da pressão é chamado de manômetro, como podemos ver aqui nessa figura. Então, a gente tem um manômetro que vai medir a pressão dentro do recipiente. Isso aqui é interessante porque, como algumas características internas ao recipiente elas são inerentes ao formato do recipiente e em qualquer região do recipiente, isso é interessante porque o manômetro ele pode ser colocado em qualquer região, claro, desde que haja essa possibilidade, e a pressão medida ela vai ser a mesma em qualquer ponto. A segunda variável de estado é o volume. Já adiantando, nós temos 3 variáveis de estado utilizadas aqui no nosso contexto: pressão, volume e temperatura. A primeira a gente viu foi pressão, a segunda vai ser volume. O volume de um gás é o volume do seu recipiente. Em outras palavras, o volume de um gás ele vai estar de acordo com o recipiente, com o objeto que guarda esse gás dentro. Se ele tiver o formato de cilindro, a gente vai utilizar a fórmula do volume de um cilindro para calcular. Se o objeto que guarda o gás tiver o formato de uma pirâmide triangular, por exemplo, a gente pode utilizar a fórmula da pirâmide para calcular o volume do gás dentro dessa pirâmide. Então, em outras palavras,
como os recipientes geralmente têm as formas já digamos assim, simples, né? Fórmulas simples que tem fórmula para calcular, e a gente basta utilizar uma régua para poder então calcular o volume, tá? Uma régua que possa medir volume, claro. Então, algebricamente, as fórmulas do volume são assim, existe uma infinidade muito grande, né? Existe aí uma grande quantidade de fórmulas, né? Vamos só olhar aqui, por exemplo, se a gente entrar aqui no Google, pesquisar fórmulas de volume, a gente vai encontrar aqui, ó, aqui nas imagens, a gente pode encontrar várias fórmulas diferentes. Vamos pegar, por exemplo, essa primeira imagem aqui, está associada aqui ao YouTube. Deixa eu abrir essa imagem aqui. Então você vai ver, por exemplo, a gente tem prismas, a gente tem cilindros, pirâmides, esferas, cones. Então, para calcular o volume de um gás, depende de qual é o recipiente que abriga o gás. Geralmente está associado ao volume de um cilindro, então é só calcular da base vezes a altura, mas a gente, de certa forma, não precisa muito se preocupar com isso, né? Já que geralmente vocês estão estudando também matemática e provavelmente já viram ou estão vendo esse conteúdozinho aqui. Então, voltando aqui para o nosso slide, a gente vai ter o que? O volume ele é calculado de acordo com cada fórmula de volume. No sistema internacional, a unidade padrão é o metro cúbico, porém, existe também o litro. A gente pode utilizar o litro para determinar volume. Aqui vale ressaltar que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, ou 10 a terceira litros, ou 10 ao cubo litros. Então, essa aqui é uma formulazinha que é bastante interessante de se gravar, que é uma forma de transformação de unidade. Essa aqui é bem útil, não só nesse estudo da termodinâmica, mas também em diversos outros e exercícios de matemática, por exemplo, que caem a associação de litros com metro cúbico aí para calcular volume. Terceira variável de estado é a temperatura. Algebricamente, a temperatura ela vai ser determinada de diversas maneiras. Geralmente ela é dada, aqui eu esqueci de tirar esse enunciadozinho aqui, mas não depende da forma do recipiente, não tem nada a ver. A temperatura ela tem a ver com as informações que são dadas. Geralmente, a temperatura ela tem que estar em Kelvin, mas nada impede dela ser informada em Fahrenheit ou graus Celsius. A gente utiliza então as fórmulas de conversão da temperatura para calcular. Aqui eu não modifiquei essa parte aqui ainda está referente ao volume, não à temperatura, mas a temperatura no sistema internacional de medidas, né, de unidades, ela vai estar em Kelvin, letra K, e o instrumento de medir aqui a temperatura vai ser o termômetro, e além disso a letra, né, a forma algébrica da temperatura vai ser a letra T maiúscula aqui no nosso estudo, mas alguns livros utilizam a letra grega θ. Porém, nesse estudo da termodinâmica é mais comum a gente ver a letra T de temperatura. Bom, para o estudo termodinâmico, essas variáveis de estado elas vão se associar, elas vão estarem ligadas a essa equação chamada de equação de Caplério, que diz o seguinte: pressão vezes volume é igual a nRT. O N é o número de mols, o R é a constante universal dos gases e T é a temperatura. Então, essa é a primeira fórmula que a gente tem para o estudo dos gases, que vai dizer o seguinte: o PV igual a nRT vai ter algumas indicações aqui interessantes. Primeiro, N é o número de mols e ele pode ser determinado, se ele não for dado, pela massa do gás dividido pela massa molecular desse gás. Então que é importante a gente lembrar dessa formulazinha muitas vezes. E R vai ser a constante dos gases perfeitos. Ela tem 3 indicações, por exemplo, 0,032 atm, litro por mol vezes Kelvin, que é a temperatura, ou 8,31, ou 62,3 milímetros de mercúrio vezes litros dividido por mol vezes Kelvin. Então aqui a gente pode entender uma coisa interessante. Ó. O atm
e o milímetro de mercúrio, eles estão associados à pressão. Já o litro, ele está associado ao volume, o joule é associado à energia, o Kelvin à temperatura, e aqui a gente pode observar que nesses três contextos aqui, nessas três constantes, que é a mesma constante, mas com unidades diferentes, de conversões diferentes, a gente pode observar o seguinte: primeiro, a pressão ela pode ser escrita de diversas maneiras diferentes, o volume pode ser escrito de diversas maneiras diferentes, porém existe uma coisa que não muda. Ó. Em todas elas, a temperatura nos três casos, a temperatura sempre é colocada como Kelvin. Então, das três variáveis de estados, a única que precisa obrigatoriamente estar na unidade padrão é a temperatura, que tem que estar no sistema internacional de unidade, que é Kelvin. Então a gente tem que sempre fazer a conversão. Lembrando que de Celsius para Kelvin é só fazer a soma de 273. Aí a gente obtém então aquela temperatura que estava em Celsius em Kelvin. Tem um vídeo no canal aí, só dá uma passada, uma pesquisadinha no canal, que você vai encontrar um vídeo que fala justamente das escalas termométricas. Bom, vamos para o exemplo que vai estar associado à nossa equaçãozinha aqui. Diz o seguinte: o hélio, depois do hidrogênio, é o gás mais leve que existe. Dentre suas diversas aplicações, é utilizado para encher balões que transportam à atmosfera instrumentos de pesquisa. Um balão com 2 litros de capacidade, ao se elevar do solo, contém 0,40 gramas de hélio a temperatura de 17 graus. Nessas condições, a pressão exercida pelo gás no interior do balão é de aproximadamente... Então vamos lá. Observe que a pressão aqui é pedida em atmosfera. Então, quais são as informações do texto? Primeiro, o volume é 2 litros. A constante que a gente vai utilizar é 0,82, pois a gente quer que a pressão esteja em atmosfera. Então, essa aqui é equivalente. A temperatura é de 17 graus Celsius, porém, somando 273, nós encontramos 290 kelvins. A massa aqui indicada para a gente do gás hélio é de 0,40 gramas, e se nós dermos uma pesquisadinha, a massa molecular do gás hélio é de 4 gramas. Calculando primeiramente o N, para poder utilizar na nossa equação, pois não é dado na questão, é só dividir as massas. Observação, isso aqui é só dar uma pesquisadinha talvez na tabela periódica, mas no Google a gente encontra essa informação. Geralmente as questões indicam para a gente essa informação, aquela foi omitida. Tá ok? Então, dividindo, nós vamos ter que o número de mols é 0,1. Depois que a gente tem todas as informações, é só substituir na fórmula. PV igual a nRT, ou seja, P vezes 2, 2 litros. Observe que esse litro daqui simplifica com esse litro daqui, então eles se cancelam. O N 0,1, o R 0,082 e o T 290. Do P vezes 2, 2P. Multiplicando essas constantes vai dar 2,378 e dividindo por 2 vai dar 1,189, ou seja, aproximadamente 1,19 atm, letra C, alternativa correta. Então, só para deixar claro, é só a gente colher as informações da questão, substituir nas fórmulas e encontrar o resultado. Bem simples. Continuando o estudo, então, de variáveis de estado, a gente vai ter que existe uma constante, como a gente pode encontrar na nossa equação, PV igual a nRT. Se nós passamos o T dividindo, o N e o R, número de mols, e o R, que é a constante dos gases universal, eles sempre são constantes. Ou seja, se eu passo a temperatura dividindo, significa dizer que a pressão, o volume e a temperatura associadas a um gás, eles sempre vão gerar essa mesma constante. Isso significa dizer que, mesmo que haja mudança na pressão, no volume e na temperatura, um deles, ou dois deles, ou mais, ou os três, isso permanece constante com o tempo. Ou seja, no momento inicial, se você mede, e depois no momento final, se você mede, essa constante continua sendo a mesma. Isso significa dizer que ao submeter o gás a uma transformação de estado, a mudanças de temperatura, volume e pressão, isso vai estar relacionado dessa maneira, ou seja,
A pressão inicial, velocidade inicial e temperatura inicial vai ser igual à pressão final, volume, dividido pela temperatura final. Não significa dizer que o volume inicial for 10, o volume final também vai ser 10. Não. Significa dizer que, por exemplo, digamos que a temperatura seja igual nos dois casos. Então, se a pressão for 2 e o volume for 3, o resultado aqui vai dar 6. Então, significa dizer que pressão vezes volume, se a temperatura for igual, vai ter que dar 6 também. Nem que a pressão seja 3 e o volume se torne 2. Então, e a constante permanece a mesma. No estudo das transformações, a gente tem 3 transformações iniciais que a gente vai estar vendo nesse vídeo, que é a transformação isotérmica, a isobárica e a isométrica. A gente vai ter a diabática e as transformações cíclicas, que serão estudadas num outro vídeo. Por enquanto, somente essas 3. O que é a transformação, então, cada uma delas? A isométrica é uma transformação em que isotérmica, é uma transformação em que a temperatura permanece constante, e se ela permanece constante, a gente pode simplificar aqui embaixo. Logo, teremos que a nossa fórmula vai ficar reduzida em que? Pressão inicial vezes o volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Nessa transformação, tem como observação que a pressão do gás é inversamente proporcional ao seu volume. E o gráfico, esse gráficozinho aqui, ela vai ser uma hipérbole. Além disso, cada curva que aparece no nosso gráfico vai ser chamada de isotermas, porque elas estão associadas à temperatura que permanece constante. Se eu aumento o volume e aumento a pressão, observe, se eu aumento o volume, a pressão diminui. Inicialmente a pressão vai estar mais alta do que final, claro, se for observado dessa maneira, tá ok? Então, essa é a transformação isotérmica. A segunda transformação indicada para a gente aqui vai ser a isobárica, que é uma transformação em que a pressão permanece constante. Então, isotérmica, temperatura constante, isobárica, pressão constante. Se a pressão é constante, então na fórmula de critério a gente tira a pressão e fica só volume inicial sobre a temperatura inicial é igual a volume final sobre temperatura final. Aqui a temperatura do gás é diretamente proporcional ao seu volume, ou seja, quando eu tenho um gráfico do volume em relação à temperatura, esse gráfico vai indicar para a gente uma reta, já que elas são diretamente proporcionais. O segundo gráfico é um gráfico que fala do diagrama da pressão versus o volume, que é importante ressaltar nesses gráficos a importância para alguns exercícios que depois, em um outro vídeo, a gente vai estar trabalhando exercícios de interpretação desses gráficos. Que diz o seguinte para a gente, a pressão ela permanece constante, mas o volume vai mudar. Então, observem que a pressão é a mesma, por isso que é uma reta, um segmento de reta horizontal por pressão, enquanto que o volume vai aumentando do ponto A ao ponto B, houve um aumento do volume, mas a pressão permaneceu a mesma. Isso acontece que ao aumentar o volume, consequentemente, a temperatura também aumenta. Esses dois gráficos, eles têm interações entre eles, a gente pode associar esses dois gráficos, mas eles são gráficos diferentes. Aqui é volume por temperatura e aqui é pressão por volume. Então, são gráficos distintos, mas que estão interligados pelo volume nesse caso. Terceira transformação é chamada de transformação isométrica. É uma transformação em que o volume permanece constante. Então, só recapitulando, isotérmica, temperatura constante, isobárica, pressão constante, e isométrica, volume constante. Lembrando que também pode ser chamado de isocórica para o volume constante. Bom, então aqui observem que o que está faltando nessa fórmula é o volume. Então, em cada uma delas, a gente pega a fórmula de Kepler e depois vai retirando a variável que permanece constante. Então, é bem simples observar a fórmula. Então, essa primeira fórmula se desmembra em 3 fórmulas que vão relacionar com a variável que vai permanecer constante. Então aqui, nessa interpretação, a temperatura do gás é diretamente proporcional à pressão do gás. Então o primeiro gráfico é o gráfico da pressão P em relação à temperatura.
Então aqui, como eles são diretamente proporcionais, o gráfico é uma reta crescente. Se fosse inversamente, seria uma reta decrescente. Como a pressão o volume, desculpa, é constante, então observem que a pressão está diminuindo ou aumentando, se a gente for levar em consideração aqui, né? A pressão aumenta, mas o volume permanece o mesmo. Tá? Então, são essas as 3 transformações básicas que a gente vai ver nesse vídeo. Então, vamos lá. Recapitulando, equação de Kepler, a gente tem PV é igual a nRT. N pode ser calculado como a massa sobre a massa molecular ou massa molar. Aqui embaixo nós temos a fórmula das transformações de estado, a fórmula geral. Porém, individualmente, para a transformação em que a temperatura é constante, transformação em que a pressão é constante e a transformação em que o volume é constante. Então, a gente tem essas formulazinhas aqui para resolver os problemas da termodinâmica envolvendo as transformações das variáveis de estado. Bom, então vamos por exemplo. O gás oxigênio é comercializado em cilindros de 50 litros, então a gente já tem volume, e apresenta temperatura ambiente, uma pressão de 2 vezes 10 elevado ao quadrado, ou seja, 200 atmosferas. Então essa é a pressão. Considere a constante 0,082 e a massa de 1 mol de oxigênio igual a 32 gramas. Letra A. Qual a massa do oxigênio contida no cilindro, supondo que a temperatura ambiente seja de 27 graus Celsius? Então, vamos lá. Letra A. Para calcular a massa, a gente tem que primeiro saber as informações obtidas. Então, usando a fórmula de Kepler, pressão vezes volume é igual a número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Bom, como a gente não sabe o valor de N, então a gente vai substituir M sobre Mzão, a massa do oxigênio sobre a massa molecular do oxigênio. Como a gente quer saber a massa do oxigênio, basta passar o quê? O RT para o outro lado dividindo e o M para o outro lado multiplicando. Então, a massa vai ser PVM dividido por RT. Bom, então aqui é só substituir os valores. A pressão é 200, ou 2 vezes 10 ao quadrado. O volume é 50 litros, só que litros em metros cúbicos é 50 vezes 10 a menos 3. Ou seja, é só dividir por 1000, para não escrever 0,05, a gente vai escrever 50 vezes 10 a menos 3. Vezes 32, que é a massa do oxigênio. Dividido pela constante dos gases, vezes a temperatura em Kelvin. Lembrando que 27 graus Celsius mais 273, 300. Então, 300 Kelvin. Multiplicando tudo isso e dividindo, o resultado vai dar aproximadamente 13 quilos. Ou seja, a essa temperatura, a massa do oxigênio vai ser de 13 quilos. Semelhante ao que acontece com o botijão de gás, né, de 13 quilos. Letra B. Que volume o oxigênio contido no cilindro ocuparia a mesma temperatura e a mesma pressão de 1,0 atm, ou seja, de 1 atmosfera? Bom, aqui a gente tem uma transformação isotérmica, porque a temperatura não muda. Então, a gente vai utilizar a fórmula referente à transformação isotérmica, em que a temperatura não aparece, já que ela é constante. Bom, então pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão vezes o volume. Substituindo os valores de forma correta, pressão de 200, volume 50 litros, igual a 1, que é a pressão final, vezes o volume. Então, é só multiplicar. 200 vezes 50, 10 mil litros. Então, o volume, então, a essa pressão seria de 10 mil litros. Observe que isso significa dizer que se nós colocarmos o oxigênio solto, digamos assim, ele ocuparia um espaço de 10 mil litros, equivalente a 10 mil litros, por exemplo, de água. E isso é bem interessante, porque transformando isso aqui em metros cúbicos, é só dividir por 1000, o resultado daria 10 metros cúbicos, ou seja, seria equivalente a você fazer uma sala, um galpão, com 10 metros de lado, 10 metros de altura e 10 metros de fundura, de profundidade, né? Ou seja, seria uma sala 10 por 10 por 10, de todos os lados seriam 10 metros. E aí essa sala conteria esses 13 quilos de gás a temperatura ambiente de 27 graus Celsius. Isso é interessante porque você consegue armazenar, né, entre aspas, muito gás
em um espaço pequeno, somente utilizando as transformações de estado, nesse caso, fazendo a transformação da pressão para um valor de 200 atmosferas, tá? 200 vezes a atmosfera da letra B. Então, com isso a gente vê que é bem simples calcular as transformações, é só lembrar das fórmulas e fazer o cálculo de maneira bem simples e correta. Então, esse é o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até mais, falou!